Boa noite, começa agora mais um CDB Play ao vivo, seja bem-vindo. Se você ainda não curtiu a nossa fanpage, dê um like e fica com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre práticas sustentáveis. Você vai conhecer formas, maneiras que você pode fazer na sua casa, alguns métodos, hábitos muito simples que além de ajudar o meio ambiente, também podem resultar em economia para você. Isso mesmo, tem muita gente pagando menos na conta de água e na conta de luz, por exemplo, por conta dessas medidas muito simples. E se você tiver dúvidas sobre o tema, para esclarecer elas, eu estou aqui com o professor Fernando Magalhães, ele que é coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UCDB, e também com a professora Luciana Valéria, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas. Os dois especialistas estão aqui com a gente e eles vão esclarecer dúvidas sobre esse tema de práticas sustentáveis. Então, se você tiver alguma questão para esclarecer, deixa aí nos comentários que os especialistas vão responder para você. E fica com a gente que nós vamos começar falando sobre lixo. Boa noite, professores. A gente vai começar falando sobre coleta seletiva. A gente sabe que aqui em Campo Grande, né, isso está presente, tem bastante coleta seletiva aqui e é muito importante fazer a separação dos resíduos, né, seja o sólido e também do úmido. Mas é importante fazer essa separação simples, assim, por exemplo, só o sólido do úmido, o seco do molhado, vamos dizer assim, já basta, ou é importante fazer a separação, tipo, plástico, vidro, papel? Como é que funciona isso para o pessoal fazer em casa? Bom, boa noite, obrigada pelo convite. É um assunto muito importante para o nosso dia a dia e atinge todas as pessoas. Essa separação simples, né, básica entre os resíduos sólidos e os resíduos orgânicos, ele já contribui de maneira assim, muito importante no ambiente. Então, em casa, se você vai fazer a separação, essa separação entre seco e úmido já seria suficiente. Mas tem gente que separa, né, professora? A gente vê em algumas casas que tem o lixo certinho do vidro, do papel. É mais para o pessoal que vai vender isso, não necessariamente para a coleta seletiva daí? Como que funciona? Porque assim, é mais vantajoso e muito mais prático quem vai coletar, já coletar separado, né? O papel, o papelão, o metal, o vidro, com certeza. Só que se você em casa, né, que está aí, puder separar o que é úmido e o que é seco, isso já é um grande avanço para quem vai fazer a coleta seletiva e para todo o trabalho que o pessoal vai ter, né, da prefeitura e catadores e assim por diante. Bom, os professores falaram um pouquinho aqui da importância dessa separação, mas para você aí de casa ter uma noção de como funciona isso, de que é um hábito muito simples mesmo, basta você se organizar na sua casa. Vamos rodar um VT, vamos mostrar a história do seu Nelson e também da dona Carmen. Há 11 anos, olha só, no bairro Oliveira 2, eles fazem a separação do lixo e vão contar para a gente como tudo isso começou e os benefícios que eles obtiveram. Roda o VT. Bom, aqui na minha cozinha eu tenho duas lixeiras, né? Uma vermelha e uma azul. A vermelha que eu coloco os lixos recicláveis e a azul eu coloco o lixo orgânico. Eu acho que todo mundo deveria de adotar isso, porque não é difícil, eu não acho difícil. Começamos a fazer a separação do lixo quando tinha, em Campo Grande, tinha uma associação de catadores de lixo reciclável. E a gente já separava para que eles pegassem isso e transformassem em recurso para eles. Quando o Nelson chegou com essa ideia, eu também logo adotei, né? Porque parece que agora já é automático, eu não consigo mais misturar. A coleta seletiva aqui no bairro Oliveira 2, onde nós moramos, começou em torno de uns 4 meses. Que a gente agora vê um resultado desse esforço de separar esse lixo. Porque o lixo que é reciclável vai para onde ele tem que ir, para a reciclagem. O lixo de cozinha vai para o aterro para ser descartado. A gente separa durante a semana e quando é na sexta-feira, né? O caminhão do lixo reciclável passa e a gente tira, coloca lá fora para levar. Nesse decorrer desse período, eu cheguei à conclusão que do lixo da cozinha, em torno de 80% ele é reciclável. Então a gente separa com prazer de fazer isso, para que a natureza não sofra e que nós possamos ter um futuro melhor. Na minha opinião, é importantíssimo para o meio ambiente,
porque nós temos, por exemplo, garrafa PET, nós temos borracha, plástico, determinado produto que às vezes leva 100 anos para desaparecer no meio ambiente. E isso pode ser revertido para recursos, né, para pessoas que necessitam desses recursos. Muito simples que pode perfeitamente fazer parte da sua rotina. Se você ainda não sabe se a coleta seletiva atende ou não o seu bairro, é só entrar no site da Solurb, www.solurb.eco.br. Olha só, você acessando o site é só clicar em serviços e depois em coleta seletiva. Se você rolar a página ali embaixo, vai ter um mapinha. E ao clicar nessas regiões coloridas ali, cada região, ó, se você passar o mouse em cima delas, vai dar para ver o dia que a coleta seletiva passa na sua casa e o horário que os coletores retiram esse lixo para levar para o aterro sanitário, no caso, e para dar o destino correto para eles. E a gente está falando sobre materiais recicláveis e também sobre essa forma, né? Então, fica de olho aí. Vê certinho se você ainda não separa o seu lixo, fica de olho em que horário que o coletor passa na sua casa e prepara isso, porque é muito importante, né, professores, fazer essa divisão certinha do lixo seco para o molhado. Professor Fernando, as consequências, se esse lixo for misturado para o aterro sanitário, por exemplo, são muito ruins, né? O grande problema é o seguinte, se você não separar esse resíduo, tudo isso vai acabar indo para o aterro sanitário, né? Agora, se a gente pegar, por exemplo, a matéria orgânica que a gente fala, que é o lixo, o resíduo úmido, né? Se você pegar esse resíduo, que é em torno de 50% de todo o resíduo de uma residência, e você retirar ele e tirar o reciclado para ir para catadores e a reciclagem e tudo mais, né? O que você faz com isso? Você diminui o seu lixo em 50%, o seu resíduo em 50%, e a vida útil do nosso aterro vai durar o dobro do que foi projetado. Né? Então, a gente deixa de gastar dinheiro do contribuinte para poder desenvolver mais aterro, né? Projetar e executar mais aterros. Então, a vida útil do nosso aterro ela ganha mais alguns anos aí de vida, o dobro, pelo menos. Né? Então, é importante ter esse cuidado. E também, professor, a gente percebe que muita gente, né, além de não separar o lixo em casa, ainda joga o lixo em um lugar que não deve. É muito comum a gente andar pelos bairros aí de Campo Grande e ver o pessoal acumulando lixo em frente de casa, jogando lixo em terreno baldio. Às vezes tem gente que faz pior, ainda coloca fogo nesse lixo. Então, as consequências para o meio ambiente por esse tipo de atitude são muito sérias, né, professora? São muito sérias e é tão simples, é uma medida tão simples. Esse casal está de parabéns pela iniciativa. Né? Como a gente está discutindo aqui, é uma atividade fácil para você fazer em casa. Você separa entre dois grandes grupos, o que vai para o aterro, né, como o professor falou, e o que você poderia dar destinação para os catadores. Então, além da preocupação ambiental, a gente tem uma preocupação social com tudo isso. Então, as pessoas que estão recolhendo todos esses resíduos e que vivem desses resíduos, né, que trazem a renda para sua família desses resíduos. Então, só traz benefícios. É difícil, talvez, começar uma iniciativa dessa, mas a partir do momento que você começa, toda a família adota, é muito simples. E aí os prejuízos para o ambiente são totalmente reduzidos, né? Então, quando o casal falou, tem tipos de resíduos que demoram anos para desaparecerem. Até, sei lá, não tem um tempo estimado para desaparecer, por exemplo, o vidro. Então, você distribui isso no ambiente, libera isso no ambiente, faz o descarte inadequado de tudo isso. Quanto tempo vai demorar? Acumula água, atrai insetos, roedores, animais indesejáveis. Então, é realmente um problema muito grande. Aqui a gente tem, inclusive, falando da dengue, né? O pessoal fala muito. O mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas também a febre chikungunya, o zika vírus. Então, são várias doenças aí que, se as pessoas combaterem o vetor, vão ficar menos doentes, vão ter menos mortes, né? Isso é um problema sério que nós enfrentamos, né? Nós vimos isso em Campo Grande já, quando a gente teve um problema com a coleta de lixo, de maneira, né, geral. As pessoas faziam justamente isso que você falou, né, Nathalie? Chegavam e descartavam os resíduos em locais inadequados, tiravam da sua casa e descartavam em locais como terrenos baldios. E aí, uma tampinha de uma garrafa PET é suficiente para o mosquito se reproduzir. E com esse tempo que nós temos, temperatura elevada, rapidamente ele se reproduz, rapidamente a gente enfrenta problemas sérios aí de saúde com esses 3 problemas que você relatou agora. Só para lembrar para o pessoal que chegou agora, você está no CDB Play ao vivo sobre práticas sustentáveis. A gente está ensinando maneira simples de você ajudar o meio ambiente na sua casa e também promover economia. Tem muita gente pagando menos na conta de água e na conta de luz, por exemplo, só de adotar essas medidas simples. Eu estou aqui com o professor Fernando Magalhães, que é coordenador do
curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UCDB, e também com a professora Luciana Valério, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui da UCDB, e eles estão dando dicas sobre isso. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, fica com a gente, que eles vão esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Continuando para falar sobre lixo, a gente está falando sobre a separação do lixo sólido, no caso do seco e do molhado, né, para ser mais claro. Mas também tem essa questão do orgânico. A gente pontuou muito sobre a importância da separação e do reaproveitamento também desses lixos, né? Vidro, papel, plástico. Mas a questão do orgânico, professora, também tem a questão da compostagem, né? Que é uma forma de você reaproveitar isso na sua casa, fazer adubo para plantas. Como é que funciona essa parte? Bom, quando a gente falou dos resíduos secos, né, a pessoa vai lavar, normalmente a gente viu, né, que as pessoas acabam lavando e isso não traz um cheiro ruim, nada disso. Você consegue acondicionar esse resíduo em casa. Agora, o orgânico, a gente poderia fazer uma grande separação ainda do que realmente não tem como ser reaproveitado e do que a gente poderia reaproveitar para, por exemplo, construir uma composteira em casa, de maneira até bem simples, né, Fernando? Então, não vai trazer cheiro ruim, não vai atrair outros organismos que nós não gostaríamos de ter em casa, como barata, mosquito e tudo mais, mas de uma forma simples e que a gente poderia ter um retorno para a nossa casa. Para um pequeno jardim, por exemplo, seria suficiente. No caso dessa composteira, professor, pode ser em qualquer espaço? Tipo, tem que ser na terra, por exemplo? Quem mora em apartamento, como faz, dá para fazer? Como é que funciona? Quem mora em apartamento não tem desculpa, né? Porque também pode fazer num recipiente bastante simples, assim, um plástico. Hoje já tem os minhocaros que são vendidos, né? Que é uma composteira com minhocas, né? Que ajuda nesse processo para você poder ter um adubo de melhor qualidade. E pode ter isso num apartamento, né? Não precisa dizer que eu não faço porque eu não moro em residência, não tenho um pátio, nada disso. Mas em casa também, em apartamento também é possível você fazer isso sem problema algum. E tem lá um adubo para depois utilizar em casa, né? E hoje, na verdade, também a gente encontra assim na internet várias formas de construir algumas composteiras simples até. Não precisa comprar todos os materiais que você vai utilizar, mas justamente reutilizar algumas coisas, alguns potes em casa, né, Fernando? Então, é relativamente simples. Tem que dar o primeiro passo, que eu acho que é o mais difícil, né? Então, quem mora em apartamento não tem desculpa, basta ter um espacinho e boa vontade para eu conseguir fazer essa composteira em casa e reaproveitar também o lixo orgânico. Bom, só para reforçar para quem chegou agora, você está no CDB Play ao vivo sobre práticas sustentáveis. A gente está falando sobre medidas simples que podem ser adotadas em casa, que ajudam o meio ambiente e também podem te ajudar a ter economia na sua casa, nas suas contas. Tem muita gente pagando menos na conta de água e na conta de luz também por conta dessas iniciativas. E por falar em pagar menos, o assunto que a gente vai abordar agora promove justamente isso. É a redução, na verdade, é o reaproveitamento da água da chuva. Olha só, a gente tem um exemplo muito legal do seu Luiz Sérgio, que na casa dele, ele fez um sistema de reaproveitamento da água da chuva. Algo que foi pensado, na verdade, durante a construção da casa dele, e ele também implantou um outro sistema que é o reaproveitamento da água cinza. Quer saber o que é isso? Ele vai contar pra gente agora. Dá só uma olhada. Meu nome é Luiz Sérgio Oliveira, sou empresário e moro no Monte Castelo. Construímos essa casa e resolvemos fazer a reutilização das águas, implantando alguns sistemas de captação de águas. Como a gente tem essa vocação de cuidar do meio ambiente, gosta muito disso, a gente comprou essa ideia e fizemos o projeto, né? Então hoje a gente tem a captação de água de chuva aqui, que é um dos sistemas que foi proposto, né? Que pega a água do telhado, através da calha, cai neste filtro, e deste filtro aqui ele vai para uma cisterna de 5.000 litros. Aí fora isso tem uma bomba que joga para uma caixa de mais 1.000 litros, ou seja, então são 6.000 litros de água que são captadas do telhado. Nós temos dois filtros, um aqui nesse lado e o outro no lado esquerdo da casa. Temos uma torneira que é utilizada para regar as plantas e quintal. Fora isso, nós utilizamos a água também para a descarga do banheiro. Então todas as descargas da casa, aqui da parte da casa interna, são feitas através dessa água reutilizada da chuva. Também optamos por fazer a reutilização da água cinza, que são a água do banho, que é chuveiro, da pia do banheiro e da máquina de lavar. Primeiramente a água cai nesse tanque. Esse tanque ele é composto de pedras e terra e plantas. Então, onde faz uma filtragem inicial, caindo para aquele segundo tanque, né, que ali somente pedras e plantas.
e a água fica armazenada ali. A água fica mais límpida, só que ele faz a irrigação do jardim lá na frente através de gravidade. Então todo o jardim lá na frente é irrigado por essa água desse segundo tanque. Com a implantação desse sistema, é possível verificar que a gente tem realmente uma economia muito grande, né? Tirando com exceção dos períodos secos, que são das estiagens, que são no mês de agosto, setembro e outubro, o resto, os outros meses nós temos assim período de consumo mínimo, até abaixo do mínimo. Uma casa desse tamanho, de aproximadamente 250 metros quadrados de área construída, é muito pouco isso aqui. A economia é visível. Então eu recomendo que as pessoas que estão construindo façam o uso desse projeto, né? Isso a princípio parece um pouco caro, mas você tira o investimento em pouco tempo e você vai ter uma melhora no seu bolso, vai te ajudar bastante financeiramente e vai estar ajudando o meio ambiente, que eu acho que é o principal fator que deve ser observado nesse projeto. Então tá aí um ótimo exemplo do seu Luiz Sérgio, ele implantou esses dois sistemas na casa dele, como você pode ver, já teve ótimos resultados, bom para servir de inspiração para você em pensar nisso, né, em reaproveitar a água da chuva. Professor Fernando, no caso, a gente viu que ele já tinha pensado nisso durante a construção, mas quem quiser inserir esse sistema em casa, vamos dizer assim, agora, vamos supor, já tem a casa, então mudou, comprou uma casa já pronta, dá para fazer isso, gasta-se pouco, gasta-se muito, é um investimento que, no caso, se recupera em pouco tempo. Como é que funciona? Com relação ali no caso do Sérgio, né, eu tive a oportunidade até de trabalhar junto nesse projeto aí, foi bem legal, porque ele teve ideia no começo. Então, realmente, é bem mais barato você fazer isso na etapa de projeto, nem executou uma obra. Mas quando você tem uma residência, você tem uma edificação, e você já executou ela, a captação de água de chuva, por exemplo, é muito fácil de fazer. Todo mundo tem um telhado e tem uma calha, né? Então, basta você conectar esse dispositivo, a calha, num reservatório e já reutilizar essa água, né? E a questão da captação a coleta da água cinza, o tratamento e reuso já é um pouco mais complexo, né? Fica um pouco mais caro, porque vai ter que quebrar a parede, esse tipo de coisa. Tem que fazer a separação ali da água cinza. O que é água cinza? A água cinza é todo o efluente de uma residência, só que menos a bacia sanitária, ou seja, não tem fezes e não tem urina, é uma água de boa qualidade. É água de máquina de lavar, de chuveiro, de lavatório, quando lava as mãos. Você pode também tirar a pia da cozinha, que tem um pouco mais de matéria orgânica, então joga junto para a fossa, com a água negra, por exemplo, ou joga na rede coletora de esgoto. Mas reaproveita essa água cinza, que é o grande volume da residência, né? 60% do esgoto é a água cinza, e ela é a parte menos poluente, né? A poluição ela realmente ocorre quando você joga a bacia sanitária, que tem fezes e urina, junto com essa água que tem uma boa qualidade, né? Quantas pessoas eu conheço, a minha mãe mesmo, né, que já aproveita a água cinza, né? Ela usa a água do tanque, da máquina de lavar e já irriga o jardim. Então, o que o Sérgio fez foi basicamente isso. E é importante. Ele montou um sistema, né, um filtro com plantas ali, para o esgoto ir passando, já ir aproveitando, e o que sai, o excedente, ele irriga a parte de baixo, né? Sem bombear, sem gastar energia nenhuma, só seguindo a declividade da casa ali. Então, ficou muito legal. Isso é prático também, porque, no caso, ele irriga as plantas, né, professora? Como tem um pouquinho ali de detergente, isso acaba fazendo mal ou não? Seria mais para lavagem também? Tipo, dá para utilizar para lavar ali a calçada, vamos dizer assim, varanda? Como é que funciona isso? Ou dá para usar para as duas coisas? Não influencia tanto o fato de ter, no caso, sabão ali na água? Ele poderia utilizar, né, lavando as varandas, calçadas e tudo mais. Poderia utilizar também irrigando algumas plantas, como grama, jardim. Não teria tanto problema, até porque não tem uma quantidade talvez tão grande desses produtos na água. Então, assim como o Fernando falou, isso acho que vale muito a pena. É muito melhor pensar enquanto projeto, mas se a casa já está pronta, como você falou, Nathalie, ainda daria para pensar em uma alternativa para utilizar, aproveitar essa água, por exemplo, da chuva. E aí, ou então reutilizar essa água lavando, como vocês falaram, né? E utilizando em casa mesmo. Aqui no CDB a gente tem um exemplo muito legal de reaproveitamento da água da chuva, né? Que tem a igreja, a Paróquia Universitária São João Bosco. Olha aí, essa água que você está vendo, irrigando o jardim, ela foi toda captada dos telhados quando chove. Tem uma reserva, um reservatório ali de 12 mil litros de água com essa capacidade e essa água é utilizada para irrigar o jardim, como vocês estão vendo aí. Também tem a questão do bloco D da universidade, foi um novo bloco
que ele foi construído recentemente, né? Vai ser inaugurado ainda na próxima segunda-feira. Olha só, nesse bloco também tem esse sistema de reaproveitamento da água da chuva. Da mesma forma que a igreja, toda a água que cai no telhado quando chove vai para um reservatório. Nesse caso, o reservatório é maior, é de 50 mil litros de água. E além de utilizar para irrigar o jardim, ele também essa água é utilizada para abastecer os vasos sanitários e também os mictórios. Então, pode ver que é um tipo de recurso que pode ser utilizado e aplicado em qualquer lugar, tanto na sua casa quanto na sua empresa, se você tiver. Basta se planejar para poder implantar esse sistema. E é aquela história, né, professor? Não adianta ter desculpa. Se você quiser, basta comprar ali um recipiente, não precisa ser tão grande, né? Se você não quiser colocar bomba também, dá para pegar água com balde, basta querer, não é? O saneamento, ele precisa de uma gestão participativa, né? As pessoas precisam se apropriar das tecnologias que estão usando e utilizarem elas, né? Que é o caso lá dos resíduos sólidos do morador que apareceu, né? Ele há 11 anos faz isso, né? Ele não pensou na desculpa na época que não tinha uma coleta seletiva, ele realmente começou a fazer. E isso é muito legal no saneamento. Mostrando essa questão do bloco D, né, e da UCDB, da igreja, o que é muito legal ali, a gente sempre pensa, bom, estou captando água de chuva, né, e estou utilizando ela. Mas uma outra grande vantagem é que o quê? Toda essa água, se ela não fosse captada, retida no lote, utilizada, ela ia para onde? Na rua, no pavimento, né? E isso causa problemas de drenagem, né? Então, se a gente ocorre muitas enchentes, Campo Grande passa por isso. É um problema muito sério. Então, captar água de chuva é uma alternativa para reter a água no lote e evitar que ocorra um problema de enchente, né? E aliado à gestão dos resíduos sólidos, se a gente lança o resíduo na rua, tem enchente, né? Você tem vetores, tem esses animais, causa leptospirose, dengue e outras doenças aí. Então, E junto com ele, eu estou aqui com a professora Luciana Valério, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui da UCDB. Assim, a gente está falando sobre práticas sustentáveis no CDB Play ao vivo. Se você chegou agora, esse é o tema que a gente está discutindo aqui. Se você tiver algum tipo de dúvida, deixe nos comentários, que os professores especialistas vão esclarecer tudo para você. Então, participa com a gente, deixe o seu like, curta a página da UCDB e fica aqui, que ainda tem muita coisa para falar. Agora a gente vai abordar essa questão do aproveitamento da luz solar. Você paga muito na conta de energia da sua casa ou não? A gente sabe que hoje em dia esse é um recurso muito caro que pode promover, e essa atitude simples, né, de aproveitar a luz solar, deixar mais janela aberta, ou então, se você estiver construindo uma casa, fazer mais janelas na sua casa, essa é uma alternativa muito boa. E um bom exemplo aqui no CDB também é a Paróquia Universitária São João Bosco. A Silvia Tada foi até lá conferir e vai mostrar para a gente, olha só. Converso agora com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCDB, que vai nos dar dicas simples de como podemos adotar projetos sustentáveis em nossas casas. Professor, muitas pessoas associam esses projetos sustentáveis a altos custos. Isso é um mito? Hoje em dia é um mito a gente associar projetos sustentáveis com altos custos, porque nós temos possibilidades de materiais em conta ou materiais que sejam fáceis de se encontrar no mercado e adaptar para os projetos arquitetônicos. Nós estamos aqui na igreja, na paróquia universitária da UCDB, que é o exemplo de uma construção sustentável, né? O que o senhor poderia analisar aqui que foi pensado com essa visão de sustentabilidade? Bom, aqui na paróquia, né, aqui no edifício, na igreja, a gente já percebe de antemão que a parede que possui maior parte em vidro, né, a parede mais envidraçada, ela fica na face norte e pega toda a iluminação do sol no período da manhã até o período da tarde, por conta dessa parede curva, né? Um outro exemplo que nós temos no edifício, que podemos exemplificar como aproveitamento da luz solar, é a iluminação que nós temos logo na entrada, que vem do teto. Essa abertura, ela permite captar a luz do sol e refletir para todo o edifício, clareando com essa luz natural o edifício, né? Fora que ele apresenta um resultado estético muito bonito, enriquecendo todo o edifício. Em casa, como que nós podemos adotar essas práticas sustentáveis? Bem, além da
das práticas sustentáveis utilizando janelas e portas para captação da luz solar, né? E caso alguma porta ou janela esteja em uma posição que o sol incida de modo que fique desconfortável esse ambiente, a gente pode usar dispositivos construídos como os brises ou até mesmo varandas, né? E coberturas. Outras aplicações, aproveitando a luz solar, seria o quê? A captação do sol para aquecimento de água ou até mesmo a captação do sol para transformar isso em energia com as placas fotovoltaicas. Pois é, tá aí um ótimo exemplo, então, na hora de você construir casa, ou até mesmo você que já mudou para uma casa, opte por usar a iluminação natural, né? Elimine as cortinas durante o dia, deixa a luz entrar, isso vai promover economia de energia e também vai ajudar aí a preservar os nossos rios, né, professor? Porque a gente sabe que grande parte da energia elétrica hoje do Brasil, ela é produzida por meio de hidrelétricas. E isso, se não for feito de uma maneira consciente e responsável, acaba prejudicando muitos mananciais, né, professora? Pensar assim, se a gente mora num país que tem chuva abundante, pelo menos na região onde nós estamos, né, tem até bastante quantidade de chuva, se a gente tem uma grande incidência luminosa, por que não utilizar tudo isso? Então, captando essa água da chuva ou então utilizando essa iluminação solar. Há muito tempo atrás, mais de 10 anos, eu construía a minha casa e eu contei com a ajuda de um arquiteto e ele tinha toda essa preocupação. Então, a minha casa ela tem uma grande quantidade de vidro. É lógico que isso foi no momento da construção. Então, a gente, assim, durante o dia a gente não utiliza luz elétrica. Fica o tempo todo com as luzes apagadas porque a gente tem iluminação natural. E nada melhor do que a iluminação natural também. À noite que a gente vai utilizar, ao caso, né, ar-condicionado, ventiladores, outras coisas. Então, assim, a pressão sobre o ambiente acaba reduzindo se eu tenho uma economia de energia, né? A partir do momento que a nossa energia ela é proveniente dessas pequenas centrais hidrelétricas ou as mesmo usinas hidrelétricas, então o que a gente tem? A gente tem uma redução no gasto, na pressão sobre esses tipos de áreas que vão ser convertidas numa usina ou numa pequena central hidrelétrica. Então, assim, o impacto no ambiente é enorme na construção, né? Então, acho que quem nunca observou como é construído, como é uma pequena central hidrelétrica ou propriamente uma usina, deveria ter atenção com isso, porque tem todo o desmatamento do entorno, né? Você tem problema com a população que vive no entorno, com a inundação da área, com a retirada de espécies animais e mesmo das espécies vegetais, com a extinção de espécies localmente, né, com a transição, ou você acaba levando doenças e vetores para outros ambientes que não ocorriam. Então, assim, é um problema muito sério, você mexe muito com a dinâmica do ambiente. Então, isso é difícil da gente até ter uma ideia qual o alcance, quanto tempo vão durar esses impactos. Então, são medidas simples, né, que a gente está falando hoje em dia, hoje aqui nesse momento. É lógico que algumas demandam, né, se você pensar um pouquinho, né, se você tem a oportunidade de construir, e outras do nosso dia a dia. Então, como você falou, deixa a janela aberta, né, abre a cortina, use essa luz, né, natural que nós temos, né, nós temos luz hoje até mais de 5 horas da tarde, a gente está com iluminação ainda, então por que não utilizar? Professores, em relação a essa questão da luz, a gente tem 2 comentários aqui do Marcos Vinícius Tincani de Lima. Ele deixou um comentário aqui falando: janelas demais demanda maior gasto energético com ar-condicionado. Cuidado, cada caso é um caso. Vocês concordam com isso? Não concordam? Depende do uso, né? Se você, por exemplo, usa aquele espaço na época que tem sol, no período diurno, né? Realmente você vai ser obrigado a ligar o seu ar-condicionado, né? Mas você tem outras alternativas, como alguns tipos de materiais, né, para construir, pode usar algumas cortinas, enfim. Dá para você também pensar em outras alternativas, não é só o vidro como única opção. Há alguns casos, por exemplo, você não usa, né? Por exemplo, a gente sai para trabalhar, não fica em casa no período diurno, né? Então, você às vezes não precisa estar ali naquele espaço, né? Então, não precisa usar o ar-condicionado, por exemplo. Então, depende. Cada caso é um caso. Isso tem que ser pensado com o arquiteto, com o engenheiro, né? E ele vai conseguir te dar a melhor opção tecnológica para essa situação. E como o Fernando falou, tem a questão, e como, né, a pessoa que contribuiu com o comentário, a gente realmente tem que ter essa preocupação. E o que a gente acabou de ver nesse vídeo, justamente qual é a posição do vidro. Não é chegar simplesmente e colocar vidro na casa toda, mas
onde você está instalando esses vidros? É onde o sol vai estar nascendo ou onde ele vai estar se pondo? Aí realmente você vai ter um problema com o calor muito grande. E hoje a gente tem várias alternativas, como películas, que justamente refletem esses efeitos solares, raios solares que são indesejáveis. Então ele está correto no pensamento dele, porque não adianta, você deixa tudo, utiliza a iluminação natural, mas aí você gasta um montão com a energia do ar-condicionado, por exemplo. Eu sei que a gente já falou sobre esse assunto, mas tem uma pergunta aqui da Suzana. Até desculpa, Suzana, sei que você deixou há um tempo, mas agora que a gente está respondendo essas questões, vou falar a sua também. Ela perguntou assim, tem como reaproveitar a água da chuva para beber ou só para limpezas mesmo? Quando a gente pensa em aproveitamento de água de chuva, o reuso de esgoto, né, que passou por um processo de tratamento, a gente pensa sempre em usos assim, menos nobres, né? Irrigação, lavar um pátio, uma calçada, um carro, esse tipo de coisa, né? O ideal é que você não consuma essa água de chuva, porque ela passou por um telhado, pode ter alguns metais, contaminantes emergentes, e isso num processo de só captação e talvez clorar essa água, você não vai remover, então isso pode ser um pouco perigoso, né? Mas cada caso é um caso, né? Por exemplo, você pensar hoje no Nordeste, a realidade deles é utilizar a água de chuva, né? Eles captam essa água de chuva e reutilizam, né? Na área urbana também a gente pode ter alguns contaminantes, né? Particulados que tem na atmosfera, nas queimadas, por exemplo, nessa época do ano, não seria ideal você usar água de chuva para beber, né? Para uso potável. Até as fezes de aves, né, Fernando, como você está falando no telhado, né, além de sujeiras, poeiras, você tem lá, às vezes, um acúmulo de fezes de aves ali, que está lavando, está trazendo tudo. Então, realmente, seria mais complicado fazer o tratamento de tudo isso, né? Então, e ainda, como ele falou, hoje a gente, aqui, né, no Mato Grosso do Sul, a gente não enfrenta problemas com água, mas a gente pega outras regiões do Brasil, realmente, a pessoa tem que carregar água para fazer as coisas mais simples, desde lavar uma louça, tomar banho. Então, às vezes, tem que caminhar uma grande distância para poder ter uma água, para poder utilizar e para beber também, como ele falou. Então, vamos agradecer aí a participação da Suzana e do Marcos. Está aí a opinião dos especialistas a respeito dos comentários e das perguntas de vocês. Se você também está assistindo a nossa live junto com a Suzana e com o Marcos, também pode deixar o seu comentário aqui, a sua pergunta, que os especialistas vão responder para você. Só reforçando, esse aqui é o professor Fernando Magalhães, ele é coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UCDB, e a professora Luciana Valério, coordenadora do curso de Ciências Biológicas da UCDB. E assim a gente segue na nossa transmissão ao vivo, a gente está falando sobre práticas sustentáveis, né, como a gente acabou de dizer agora, e agora nós vamos falar sobre hábitos que podem ajudar no meio ambiente, né? O assunto que a gente vai tratar envolve economia também, né? A poluição no ar gerada pela emissão de gás carbônico dos carros e também das motos, né? Pensando no meio ambiente, a gente tem um exemplo muito bom, uma professora que optou por deixar o carro na garagem pelo menos 3 vezes na semana e ela vai para o trabalho de bicicleta. Olha só, um gasto a menos com combustível e um ponto a mais para a qualidade de vida dela. Olha só no VT. A nossa equipe veio até a casa da professora Cíntia Poças e daqui a pouco nós vamos acompanhar um dia da maratona que ela realiza por amor ao meio ambiente. É isso mesmo, professora? Que maratona é essa? É isso mesmo. Eu pedalo 50 minutos todos os dias de manhã e algum tempo atrás eu deixei o carro na garagem e resolvi que alguns dias da semana, pelo menos, para diminuir essa emissão de gás carbônico, eu teria que ir de bicicleta para a escola. E o frio não atrapalha? O frio não, a gente prefere pedalar no frio do que no calor, né? E a senhora já está pronta? Estou prontinha, assim, falta só o capacete. Então venha com a gente acompanhar essa história. A professora Cíntia, que é bióloga, mãe de gêmeos, esposa e também dona de casa, deixa o carro na garagem e há 8 meses vai de bicicleta para o trabalho, 3 vezes por semana. Ela percorre 11 quilômetros para chegar ao destino. Leva em média 50 minutos para concluir o trajeto. Durante o caminho, aproveita as paradas para hidratar até chegar à escola. Em alguns trechos, enfrenta trânsito pesado. A descida colabora em algumas ruas, mas em outras nem tanto. Professora, depois de andar 11 quilômetros, como que fica a disposição para trabalhar o dia todo? A gente acorda cedo, né? Quando a gente não pedala, chega aqui meio preguiçosa, demora um tempo para acordar. Agora, vindo de bicicleta não tem jeito, a preguiça fica no meio do caminho e aqui a gente está com a energia cheinha, carregada por dia todo.
a Solurb vem, recolhe aquilo lá e aí a gente vai fazer a nossa parte ajudando o meio ambiente. Professora, por que trocar o conforto do carro para vir trabalhar de bicicleta? Então, como eu sou educadora, né, eu acho que o exemplo é a maior lição que o professor pode dar. Então, quando a gente troca a bicicleta pelo carro, a gente evita de poluir o ar, né, melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, emagrece. Então, por exemplo, quando eu comecei eu tinha 93 quilos, hoje eu tenho 79 quilos. Automaticamente vai mudando a alimentação, a gente passa a sentir a cidade de outra forma, perceber os problemas e tentar mudar um pouquinho da nossa cidade. Né? E sobra tempo para fazer outra atividade depois dessa correria toda? Sim, hoje eu ainda tenho futsal. Começo o treino às 17h30 e saio às 18h30. Segunda e quarta eu faço futsal. Então tá aí um ótimo exemplo da professora Cíntia e uma prova de que a falta de tempo, de que a rotina corrida não pode ser uma desculpa para adotar novos hábitos, né? E assim, é uma boa alternativa também, porque como a gente sabe agora a gasolina está com preço muito alto, quase R$4. Desse tipo de iniciativa, né, professores, além de promover a economia, também faz bem para o meio ambiente, porque a emissão de gás carbônico dos carros, de fato, é um poluente muito significativo, né, professora? Com certeza. Então, ela escolhe alguns dias, né? Ela trabalha com essa rotina. Que bom se todo mundo conseguisse fazer efetivamente isso, porque a quantidade de gases que são produzidos, né, com toda essa frota de veículos que nós temos hoje transitando, é enorme. Então, realmente tem uma grande quantidade de gases que promovem o aquecimento global, são os gases de efeito estufa. Então, assim, eles são positivos? São. O problema é o excesso, é a grande quantidade. Então, a gente sabe, assim, que quando você, dependendo dos locais que você vai andar na cidade, você demora muito tempo, porque não temos grandes congestionamentos, mas ainda assim tem uma grande quantidade de veículos percorrendo, né, o trânsito hoje em Campo Grande. Então, tem muito mais acesso à aquisição desses veículos. Então, a gente tem muito mesmo, muita quantidade. Então, acaba sendo bem positivo mesmo, porque reduz essa quantidade de gases e como ela, né, a Cíntia falou, ela está de parabéns, nossa, que iniciativa, como ela conseguiu, que bom, e para a saúde dela, como ela falou. Então, quer dizer, ela tem um ganho na qualidade de vida dela, né? A quantidade de estresse que você está lá no carro e congestionamento e sofrendo algumas fechadas e às vezes algumas pessoas um pouco, né, que dirigem com um pouco mais de dificuldade, né? Então, dificultam muito o trânsito. Então, assim, ela só ganhou com isso e o ambiente, com certeza, só ganha com isso também. Bom, se você quiser se inspirar na Cíntia, aí, de acordo com a Planurb, tem 80 quilômetros de áreas destinadas para ciclistas aqui em Campo Grande. Olha só, a gente vai mostrar um mapa para vocês agora. Elas estão divididas, essas faixas vermelhas, entre ciclovias, calçadas compartilhadas e também ciclofaixas, que são espaços na lateral da pista de rolamento mesmo, só que voltados para o tráfego de bicicletas. Essa mudança de atitude da população é válida, né, professores? Assim, a gente vê, tem espaço, é só você se programar, fazer certinho a rota que você precisa cumprir, o tempo que vai levar para não chegar atrasada no trabalho ou no colégio e cumprir isso de fato, né? Porque como ela mesmo disse, a gente tem que dar o exemplo para as outras pessoas, né? Não adianta só falar, tem que colocar a mão na massa também. Eu acho super legal, ela é educadora, né? E quer dar o exemplo para os alunos, né? Mas eu penso aí num pai de família, uma mãe de família, também tem que dar o exemplo para o filho, né? A criança ela precisa ver, ela precisa ter um espelho, né? E ela é um belo exemplo disso aí. Ela precisa mudar um pouquinho o hábito dela, mas você vê a qualidade de vida que ela tem, né? Hoje a saúde melhorou, diminuiu o peso, né? Super legal. Então, parabéns para ela. Que é muito fácil falar, né, Fernando? Difícil é mesmo a gente fazer. Então, assim, como é louvável essa atitude dela, né? Como deve ser difícil para a gente se reorganizar. E ela conseguiu se reorganizar. Então, a gente percebe que é possível, né? Pelo menos em alguns dias da semana, pelo menos em algumas atividades, a gente tem uma programação e só vai melhorar a nossa vida. Bom, a gente falou nesse CDB Play ao vivo sobre práticas sustentáveis, então sobre reaproveitamento da água, também sobre aproveitamento da luz solar e agora sobre o uso da bicicleta também como transporte. A gente sabe que essas duas profissões, né, tanto o engenheiro sanitarista e ambiental quanto o biólogo, eles lutam aí em prol do meio ambiente, cada um na sua função, né? Quem quiser
participar disso, seguir essas profissões, é muito simples, né, professores? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, de cada profissão para a gente, para encerrar. No campo da engenharia, engenharia civil, engenharia sanitária, engenharia ambiental, né, que são cursos que a gente tem aqui na casa, o que o engenheiro vai fazer é basicamente isso aí, é planejar a cidade para ter ciclovia, né? É planejar a cidade para coletar esse resíduo, para tratar essa água, como captar essa água de chuva, né? A gente tem projetos de pesquisa que a gente desenvolve isso, a gente faz algumas ações de extensão com a comunidade voltada para isso, para a área de saneamento, né? Preocupado com a população, com a comunidade. Bom, complementando o que o Fernando está falando, então, voltado para as ciências biológicas, então a gente poderia trabalhar muito em conjunto, né? Vocês acabam trabalhando com essa organização para mensurar, para saber de fato o que a gente ganha com tudo isso, planejar, que é o mais importante. A gente normalmente planeja pouco. Na verdade, a gente não planeja, a gente sai executando. E aí é que quando começam alguns problemas. Então, assim, na biologia, a gente entende muito do funcionamento do ambiente. Então, assim, começa a fazer sentido. Por que a gente tem tantos problemas? Por que tantas doenças? Por que os resíduos podem causar algum prejuízo para a gente ou para o ambiente? Por que podem contaminar a água? O que isso vai trazer para mim? Não tirei o resíduo da minha casa, o lixo da minha casa e joguei na casa do vizinho. Mas, puxa, vai trazer doença para o vizinho. Leishmaniose está aí também. O mosquito também é um vetor da leishmaniose. Então, talvez eu tirei da minha casa, mas aquele mosquito está com... vai estar carregando a leishmania e vai picar uma pessoa que mora ali, vai picar uma pessoa que mora na outra casa. Então, você não consegue criar uma barreira para tudo isso. Então, na biologia, a gente trabalha com vários aspectos relacionados ao ambiente, a parte do laboratório também, então a gente tem às vezes algumas visões, né, sobre as nossas profissões, não, eu não gosto disso, não gosto de laboratório, não gosto de campo. Então você pode integrar muitas coisas na área da biologia e trabalhar com outras áreas. Então a biologia não é fechada, a engenharia não é fechada. Então a ideia é que a gente acaba só ganhando com tudo isso. E esse programa aqui a gente consegue ter assim um monte de informação que às vezes até a gente não sabe, né, assim que tem como a gente ver quais são as ciclovias que tem. Eu mesma não sabia. Então, você fala assim, não tem como andar de bicicleta aqui porque eu não sei onde tem local, né? Então, tem alguns locais. Então, tem coleta de resíduos sólidos. Quando? Quais dias? Então, eu tenho como acessar e ter essa informação. E a gente tem vários pontos de entrega que você poderia entregar esses resíduos. Então, esses tipos de discussões são muito válidas para a gente trazer assim para o dia a dia. Está mais perto da gente do que a gente imagina tudo isso, né? Algumas práticas. É isso mesmo. Eu quero agradecer a participação de vocês. Conversei com o Fernando Magalhães, coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UCDB, e também com a professora Luciana Valério, coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui da UCDB. Esse foi mais um CDB Play ao vivo, a gente falou sobre práticas sustentáveis. Quero agradecer a você que acompanhou a nossa transmissão, você também que deixou o seu comentário. Foi muito bom tê-los com a gente. E fique de olho aqui na nossa fanpage. Se você ainda não curtiu, curta a fanpage da UCDB, porque toda semana a gente posta um vídeo novo, tanto sobre as ações e pesquisas desenvolvidas aqui na universidade, quanto sobre outros temas que estão aí em destaque. Obrigada pela sua participação, até a próxima live, tchau, tchau!